Oi, pessoal, bom dia. Para começar a matéria nova, espero que esteja todo mundo bem. Nós vamos começar a falar sobre característica da Europa, demografia, né? E o espaço, tá? Antes da gente começar, nós vamos ter que fazer um reconhecimento aí de uma pirâmide etária. Na página aí 34 aparece uma pirâmide da Itália. Então, para saber a leitura dessa pirâmide, nós vamos ter que saber algumas situações, tá? Aqui eu fiz numa coloração bem simples, mas eu tenho uma pirâmide etária. Por que ela tem esse nome? Porque até então ela tinha mais ou menos esse formato aqui. Hoje vocês vão ver, depois nós vamos ver ali o da Europa, que ela vai ter uma característica diferente. De outros países do mundo vai ter também uma característica diferente. Mas o que eu preciso saber para entender uma pirâmide etária? Ela tem um título, de onde ela é, de que país que é ou de uma determinada região, tá? O ano que ela foi feita e que ano que foi baseada para saber a população que eu tenho. Como que eu sei essa população? Aqui embaixo. A base da pirâmide é a população. Ela pode ser em milhões de habitantes, ou milhares de habitantes, dependendo do lugar, ou a porcentagem que nós vamos ter, de acordo com a pirâmide, de homens e mulheres, tá? Do lado direito, nós vamos encontrar a quantidade de mulheres. Do lado esquerdo, nós vamos encontrar a quantidade de homens. Eu fiz essa maior para ver se vocês, né, conseguem reconhecer melhor, tá? Até um período passado, o formato era desse jeito. Por quê? Geralmente ela aparecia aqui no meio a faixa etária, de quanto em quanto tempo tinha essa quantidade que nós vamos ter aqui. Aqui zero, aqui a quantidade, milhões ou porcentagem. Aqui zero e aqui a quantidade, se é milhões ou porcentagem, depois soma total de homens e mulheres. A base dela começa de 0 a 4 anos, ou seja, ela vai de 0 a 4, de 5 a 10 e assim por diante. Aqui tem, na apostila de vocês, que está aparecendo já nesses últimos tempos, o que ela vai aparecer? Ela aparece aqui do lado, ó, a quantidade, ou aqui do lado a faixa etária. Pode ser de 5 em 5 anos, pode ser de 10 em 10 anos. A que nós vamos ver, de acordo aí com o continente europeu, ele vai mostrar a da Itália, tá? Ela já não vai ter aproximadamente esse formato, ela vai ter um outro formato, e a gente precisa saber, porque quando a gente olha uma pirâmide, nós vamos observar o quê? De onde ela é, que ano que ela foi feita, para comparar se essa população aumentou ou não. Por isso que vai aparecer algumas definições, natalidade, mortalidade, movimento migratório. Então nós vamos ter emigrantes de onde saem, imigrantes de onde eles entram, né? Porque entram naquele determinado país, e a movimentação dessa população. E ele vai destacar aí mais para frente também outras situações. Oi, pessoal, bom dia de novo, né? Nós vamos continuar nossa aula. O tema da nossa aula, né, para continuação, depois que nós vimos a base aí de como a gente lê uma pirâmide etária, Europa, demografia e espaço. Primeira coisa que vai chamar a atenção nossa, o que é demografia? Demografia é o estudo da população. Eu já fiz aqui, ó, um destaque, como que eu vou entender isso daqui, e essa demografia nós vamos lembrar de uma outra situação. A pirâmide etária que eu falei para vocês, essa lembra mais uma pirâmide ou essa? O que eu tenho de diferença nessas duas pirâmides? O que é que chama a atenção essas duas pirâmides? Lembra que eu comentei com vocês? Ela tem um título, que ano que ela foi feita, a base dela que nós vamos ter a quantidade de população. Eu fiz azul e vermelho lá para vocês entenderem. Ela pode aparecer na apostila, pode aparecer no jornal, numa revista, o que vocês estiverem estudando pela internet, aquele que está mais interessado para entender melhor, ela pode aparecer em várias colorações. As primeiras que a gente estudava sempre, do lado esquerdo a quantidade de homens, sempre aparecia azul, e do lado direito a quantidade de mulheres sempre aparecia em vermelho. Hoje ela está em várias cores, em diversas situações. Aí ele está numa situação no azul monocromático, do mais claro para o mais escuro, do lado das mulheres, aí num tom de amarelo, mostarda, marrom, né? Mas hoje ela vai aparecer. O que eu preciso saber?
a base dela, a quantidade de população, do lado esquerdo sempre homens, do lado direito as mulheres, o topo dela eu vou entender onde está o título e que ano que ela foi feita. E aí ela vai aparecer duas, nós vamos encontrar uma de 1950 e uma de 2017, tá? Depois, no espaço de diálogo, ele tem duas questões aqui. Observe as pirâmides etárias da Itália em dois períodos diferentes e em seguida. Se a gente for analisar, a gente pode colocar ela de 2020. Será que na Itália ela continua desse jeito hoje? Como que é hoje, depois da pandemia, que nós vamos lembrar também que nós estamos vivendo uma situação diferenciada nos dias atuais? E hoje, será que ela é desse jeito? Como que é a base dela? Eu tenho milhares ou milhões de habitantes. Aqui no caso da Itália são milhões. Recém-nascidos, até 10 anos. Aqui, 2, 4, 8, 10 anos. O topo dela chega a 100 anos. Será que continua essa mesma quantidade de população de homens de 80 anos, de mulheres a mais de 90 anos? Como será que está hoje, 2020, essa pirâmide? Como que ela pode estar, né, sendo representada? Mas aí ele coloca, primeira coisa, ele vai dar o destaque do que é demografia. Numa situação simples, é a quantidade de população que eu tenho naquele determinado país, ou estudo dela, tá? Da quantidade dessa população. E ela vai aparecer algumas definições que nós vamos estar vendo mais para frente. Mortalidade, natalidade e movimentos migratórios, a chegada e a saída da população. Tudo que saiu de um determinado país é imigrante. Quando ele entra no meu país, ele é imigrante. E nós vamos ter a migração, a saída e a vinda da população em períodos aí de pico de emprego e de oferta ou não de emprego. Por que que eu saio daquele lugar? Por que que eu vou mais para aquele determinado lugar? Nesse espaço de diálogo, tenta responder e deixar na apostila, pessoal. Você consegue identificar alguma diferença marcante entre elas? O que eu tenho de diferença nas duas? Não é só o desenho, mas o que eu vou perceber que tem de diferente dentro dela? Faixa etária, até um X de anos, total de idosos. O topo da pirâmide aí é o total de idosos, a base é a quantidade de anos em nascimentos, né? De homens e mulheres. Como que é que eu consigo perceber essa diferença? O segundo exercício, como que é essa característica, né, da população etária atual, essa população italiana, pode influenciar na sociedade e na economia desse país? Hoje, né, nesse período aí que ele coloca em 2017, como que é essa população? Será que ela ajuda na sociedade? Eu tenho uma quantidade de idosos, eu tenho aquela faixa da população economicamente ativa, aquela que vende a sua mão de obra, né? Ou eu tenho mais idosos? Então, tenta responder, pode deixar no caderno, ou se conseguir colocar aqui também tá certo, tá? Depois, nós vamos já direto à característica que nós vamos ter, que objetivos que nós vamos estar vendo dentro aí do continente europeu. Compreender as características demográficas da Europa, como que modificou essa população, como que ela ficou. Reconhecer a influência das migrações na dinâmica demográfica do continente. O que é essa migração? A saída e a chegada dessa população. Será que eu preciso tanto dessa população? Esses imigrantes que vêm para trabalhar, fazer movimentar o continente ou um determinado país, será que eles estão recebendo toda essa população? E o terceiro e último objetivo, identificar a forma de regionalização da Europa, reconhecendo que eles são realidades de acordo com os diferentes critérios, objetivos e os conteúdos ou contextos históricos. Por quê? Nós vamos lembrar que é o velho mundo. Essa população está ali como? Como que ela vai se adaptar nesse lugar? Como que ela veio crescendo ou diminuindo num determinado lugar, tá? Então, essa distribuição da população. Outra coisa que nós vamos prestar atenção. Olha o mapa de densidade demográfica. O que eu entendo por densidade demográfica? A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Coloração que eu tenho aqui. Presta atenção. O que significa cada coloração? Próximo a cidades importantes ou a capitais, vocês vão observar que ele tem círculos aqui. O que significa esses círculos? O que é que ele mostra?
E outra coisa que ele mostra aqui, que eu já fiz aí uns riscos para vocês prestarem atenção. Tenta comparar o que eu tenho. Presta atenção nesse mapa. Coloca esse mapa para fazer uma comparação com o mapa lá da página 19, Europa Física, como que é a característica de a formação do solo, relevo, montanha, planalto, planície e depressão. Onde está concentrada essa população, né? Onde estão essa maioria da população? E Europa, da página 26, Europa, clima e correntes marítimas. Onde se concentra essa população e por que ela está nesse determinado lugar? Aqui eu tenho a população, lá da página 26 eu vou observar clima e correntes marítimas. Eu tenho essa quantidade de população onde o clima é mais frio, é mais baixa a temperatura, ou eu tenho onde a temperatura é mais amena, como a gente fala. A característica, eu vou ter a maior concentração da população onde eu tenho a quantidade de montanhas ou onde eu tenho mais planície. É isso que é para fazer nesse primeiro momento aqui, falando dessa população. Depois disso, ele já começa a falar onde eu tenho a maior concentração de população, países que têm mais essa concentração. Ele começa falando aqui da Rússia, que tem a maior concentração, depois ele fala da Turquia e vai falar de outros países. E mostra também as imagens de alguns países. Fala da Alemanha. Aqui nós vamos ter um gráfico mostrando as características principais aí, né, dos países europeus em milhões de habitantes. Esses dados, lembrando, são de 2017, hein, pessoal? Tá? Prestando atenção. Aí ele mostra algumas situações e depois ele mostra a demografia europeia. Isso aqui é o que vai ficar para essa aula. Da próxima, nós vamos começar daqui para frente e termina a próxima matéria e eu vou mandar alguns exercícios. Pessoal, até a próxima aula e tem mais. Vai ter uma pesquisa para vocês para fazer, para entregar para a próxima semana, tá? Até a próxima aula.